Na semana passada venceu um título do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, que tinha como data de vencimento do dia 15/8 de 2024. O vencimento desse título aconteceu no dia 15/8 de 2024. Esse título ele começou a ser negociado na plataforma do Tesouro Direto em 2005, tá? Em 2005. Então a gente está falando aí de mais de 20 anos, 19 anos de título, né? 2005, 2015, 10 anos, para 2025, 20 anos, 19 anos aí mais ou menos de título público. Um título público aí que balançou o mercado na semana passada. Foram disponibilizados de recursos, né? Foram resgatados 260 bilhões de reais, algo próximo a isso. Para você que acha que não tinha pessoas que investiam nesse título, tinha ali 260 bilhões de reais nesse título Tesouro IPCA com vencimento para o dia 15/8 de 2024. Eu até separei aqui essa notícia, ó. 260 bilhões em Tesouro IPCA mais venceram. Onde reinvestir? Todas as notícias falavam sobre isso aí na semana passada. Valeu a pena? Quanto que ganharam? Quanto que esse título se valorizou? E quais são os aprendizados que a gente pode ter com as pessoas que ganharam, que tiveram essa performance? E mesmo as que não tiveram, qual que é o aprendizado que a gente pode ter com relação a esse título que venceu na semana passada? Bom, eu separei aqui uma planilha do Excel. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue ver. Bom, então nessa planilha do Excel, a gente tem aqui a data que esse título começou a ser negociado, dia 11/8 de 2005. E tinham dois títulos, tá? Que venceram no dia 15/8. Um título que tinha juros semestrais, tá? Então ele começou a ser negociado até antes, em 2003. E um título que ele não tinha juros, pagamento somente no vencimento lá no principal. E ele começou a ser negociado com uma taxa aí de compra de R$310 e um PU de compra, né, de R$310,05 e um PU de venda de R$305,76, tendo um PU médio aí de 305,64, certo? Foi quando ele começou aí a ser negociado. E olha que bacana, né? Esse título, aqui do lado você tem a performance, tá? Do dia 11/8 de 2005 até agora, tá? Então, se você for trazer aí até 2024, ó, vou acelerar aqui pra gente ver. Até 2024, nós estamos falando de um retorno aí de 1.311% e 1.311,45%. Esses dados eu extraí do site do Tesouro Direto, diretamente lá no histórico de taxas do Tesouro Direto, porque na internet eu encontrei várias performances diferentes, mas esse aqui eu extraí direto lá do Tesouro Direto. Então 1.311,45% foi o que esse título lhe rendeu, de 2005 até 2024. Tá certo? E esse título, se a gente for pegar essa rentabilidade e trazer ao ano, né, que a gente chama de CAGR, C-A-G-R, a gente vai chegar em torno aí de 14% ao ano de rentabilidade nós tivemos com esse título, né? Então, de 14% ao ano, todo ano, de agora, de 2005 até 2024, foi a rentabilidade que tivemos aí com esse título. E qual foi a rentabilidade real que nós tivemos com esse título? Nesse mesmo período, o IPCA foi de mais ou menos 230%, tá? Mais ou menos deu 229,65%. O IPCA é o índice de preço do consumidor amplo, o principal índice de inflação aqui do Brasil. E aí nós temos aí um ganho real, vou até separei aqui, ó, ganho real, ó. Ganho real, nós tivemos um ganho real de 328,17% de ganho real. Nesse mesmo período, o CDI foi de 527,99%, né? Contra esse IPCA de 229, nós estamos falando aí de um ganho real nesse período, nós estamos falando de um ganho real nesse período de 90,50% nesse mesmo período, de 2005 até 2024. Cara, uma baita de uma rentabilidade que esse título ofereceu. O que a gente pode aprender com esse vencimento de título, né? Com o vencimento desse título? Será que a gente pode extrair alguma coisa? Será que a gente pode extrair alguma coisa de bom desse vencimento? Sim, eu separei aqui 4 aprendizados que a gente pode ter com esse vencimento. Bora falar sobre o primeiro aprendizado. Investir no Brasil vale a pena. Eu tô vendo uma onda enorme de pessoas falando muito mal do Brasil, né? Falando para investir no exterior, investir nos Estados Unidos. Investir no Brasil ainda vale a pena. É óbvio que os desafios são os maiores, mas vale a pena. Vale a pena investir no Tesouro IPCA. Pensa agora, a gente está recebendo aí Tesouro IPCA mais 6%, 6,5%. Chegamos a bater quase 7%, né? Uma baita de uma taxa, sabe? Então vale a pena investir no Brasil, tá? Se você vê bastante conteúdo no YouTube, vê pessoas falando que, não, Brasil, não sei o que lá, Brasil é isso, Brasil é aquilo, cara,
não fica com isso na cabeça, não foca nisso, sabe? Tenha na sua cabeça que vale a pena investir no Brasil, sim, vale a pena investir na Bolsa Brasileira, vale a pena investir nos títulos de renda fixa, principalmente Tesouro Direto, eu vou falar sobre eles aqui. Vale a pena investir no Brasil, tá? Vale a pena, gera valor no longo prazo. Quem tem dinheiro no Brasil e tem inteligência financeira vai ganhar dinheiro, não tem jeito. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, pense no longo prazo, tá? Provavelmente, quando você viu o início desse vídeo, você falou assim, poxa, mas será que alguém investiu em 2005 e tem o título até hoje? Tinham 260 bilhões de reais de resgate. Né? Tinha lá para resgatar nesse valor. Então, assim, era muita grana que estava disponível para resgate. Então, tinha pessoas, provavelmente tinham pessoas ali que estavam desde 2005 fazendo seus aportes e quando o título parou de ser negociado, deixou o título lá e fechou os olhos, né? E hoje, em 2024, está resgatando. Então, investir é longo prazo. Pensa no longo prazo, foca no longo prazo. Normalmente aqui, quando a gente atende algum cliente aqui na consultoria, para falar sobre consultoria de investimento, para falar sobre planejamento de investimento, planejamento financeiro, é muito comum as pessoas perguntarem assim para mim, qual é a rentabilidade anual que você entrega? Então, primeiro, eu não posso fazer promessas de rentabilidade anual. E segundo, eu falo, olha, em torno de 15%. Sabe? Eu jogo o número porque a pessoa quer ouvir, a pessoa precisa ouvir. Só que eu penso no longo prazo, sabe? Eu penso nesse negócio de 10 anos, de 20 anos. Se depois de 20 anos investindo, a gente chegar numa rentabilidade anual, né? Um CAGR anual de 15%, eu vou ter batido a minha meta. Mas pode acontecer de em alguns anos a gente ter uma rentabilidade menor, inferior. Em outros anos, uma rentabilidade maior. E a gente vai chegar nessa média de 15% ao ano, né? Então pense no longo prazo, isso é muito importante. Terceiro aprendizado, invista em ativos atrelado ao IPCA. Então, assim, um dos melhores investimentos que tem no Brasil é investir em ativos que são atrelados ao IPCA. Invista nesses ativos. Busque investir em ativos atrelados ao IPCA. Porque no longo prazo, esses ativos são os que mais trazem retorno. E por que eu estou te falando isso? Eu separei essa imagem aqui. Ó. Essa imagem eu peguei lá no Twitter. Aí você vê que aqui deu uma diferença na rentabilidade, provavelmente por uma questão de tempo, né? De filtro ali, de quando o título ficou disponível. Mas olha só que interessante. 1.091,61% o Tesouro IPCA, que a gente está falando. O S&P 500 em reais, tá? Em reais, convertido em reais, 623,19%. CDI, 430,97%. E o Ibovespa, 337,43%. Então, assim, o Tesouro IPCA foi o melhor, tá? Foi o melhor investimento em comparação a qualquer outro investimento. Ah, Danilo, então deve fazer só o Tesouro IPCA? Obviamente que não, né? Obviamente que a gente não pode acreditar que o passado vai se repetir no futuro. Embora muitas vezes aconteça, a gente não pode... Nós, investidores, a gente tem que ter na cabeça que o passado é o passado, o futuro é outra coisa, vai acontecer de forma diferente, beleza? Pode acontecer de forma diferente. Então, você não vai investir somente nisso. Então, tenha ativos atrelados ao IPCA na sua carteira de investimento. Vai fazer a maior diferença, beleza? E aí, o quarto aprendizado que a gente tem é: não há nada melhor do que o Tesouro Direto na renda fixa. Isso aqui, muitas pessoas vão brigar comigo, mas olha, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, pra mim é tudo investimento ruim, investimento de bosta mesmo, assim, ruim. Não traz valor pro investidor, o seu dinheiro fica preso sem liquidez, os bancos são tudo banquinho pequeno que oferece esses investimentos aí nas prateleiras das corretoras, não traz valor, sabe? Quando você vai fazer o ganho real, você teve um ganho horrível e você não tem liquidez, e aí tem esse papo do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Cara, o Fundo Garantidor de Crédito não é tudo isso que o pessoal fala, eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos que eu falo sobre o Fundo Garantidor de Crédito, e não é tudo isso que o pessoal fala, protege e tudo mais. Para você ter uma noção, o FGC, ele tem hoje em caixa apenas 2% de tudo que ele protege. Então, para você ter uma noção do quanto que é perigoso ficar com esse negócio aí do FGC na cabeça. Então, assim, não há nada melhor do que investir nos títulos do Tesouro Direto. Tem segurança e a rentabilidade é muito maior se você souber investir, se você souber o momento certo de investir, pegar taxas boas e conseguir ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Então são esses os aprendizados que eu trago aqui para vocês com relação a esse vencimento do Tesouro IPCA, com vencimento aí para 2024, que venceu na semana passada.
quase 260 bilhões de reais foram disponibilizados. Você tem Tesouro IPCA? Comenta aqui para mim, eu acho muito importante você comentar para eu saber se você tem o Tesouro IPCA na carteira, quanto que tá rendendo, se você tá curtindo, se não tá. E se você tem dúvidas sobre como que funciona o Tesouro IPCA, deixa para mim nos comentários também, porque eu posso trazer mais conteúdos ensinando aí o Tesouro IPCA, tá certo? E aí, um ponto de atenção. Você investe, mas está insatisfeito ou insatisfeita com a sua rentabilidade? Você já tem uma carteira de investimento, mas você não tem tempo para cuidar dela, você não sabe como que ela tá, você está insatisfeito, você está insatisfeita, não sabe se está correto, se está adequado para o teu perfil de investimento, ou pior do que isso, você não confia mais no seu assessor de investimento. Ele te ofereceu ali um COI, um certificado de operação estruturado horrível, carteira automatizada, qualquer desses ativos ruins que as corretoras oferecem, eu posso te ajudar a investir. Também para você que quer começar a investir agora, tá? Para você que não investe, tem uma grana na poupança e eu posso te ajudar nesse processo de investimento. Eu tenho um serviço aqui que chama Pronto Socorro dos Investimentos, que é um serviço onde eu analiso a sua carteira e faço uma reconfiguração nela caso seja necessário. Se você não tem uma carteira pronta, eu monto uma carteira do zero para você. É um serviço completamente acessível. Olha, custa menos de R$1.000. Vou falar, custa menos de 1.000. Só que para você ver todos os detalhes, clica no link que está fixado no primeiro comentário desse vídeo e veja todos os detalhes do Pronto Socorro dos Investimentos. Faz sentido para você? Faz a sua matrícula, a sua inscrição. Assim que você fizer a sua inscrição, minha equipe entra em contato contigo, né? Se você estiver vendo esse vídeo à noite, vai ser no próximo dia útil, obviamente. Já agenda aí a primeira reunião para a gente trocar uma ideia, entender teu perfil e iniciar a reconfiguração da sua carteira de investimento. Então, clica no link, tem um vídeo lá super completo onde eu falo sobre o Pronto Socorro dos Investimentos. E se fizer sentido para você, faça a sua inscrição. Combinado? Se inscreve no canal e não esquece de comentar aqui se você investe no Tesouro IPCA, o que você acha do Tesouro IPCA, faz ou não sentido para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.